Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria cumprimentar as minhas colegas da mesa, nossa moderadora, agradecer o convite que me foi feito. Digo que estranhei um pouco. Pensei, mas como é que se lembraram de mim? Eu que não tenho portfólio nestas áreas, não tenho coisas publicadas. Eu sou leitora, de facto, mas o que é isto de ser leitor? E fiquei um bocadinho preocupada, quis esquivar-me, mas a Maria José Alves, não, gostávamos que falasse da sua experiência. Bom, isto de falar da experiência é sempre qualquer coisa que nos causa algumas perplexidades, porque o que é que da nossa experiência pode ser importante para os outros? E então andei aqui com as coisas na minha cabeça, sem muita claridade, devo dizer, e a dada altura comecei a escrever coisas dispersas, que acho que provavelmente não vão nada ao encontro daquilo que os que me convidaram esperam, ou provavelmente os que estão aí também esperarão. Mas em todo o caso escrevi este texto e quando me vi inserida neste painel Não se nasce leitor, ainda mais preocupada fiquei, porque depois era dito de uma forma tão taxativa, nem havia uma interrogação. E eu pensei, bom, como é que eu dou a volta a isto? E então escrevi um texto, e como estamos numa área da leitura e do formar leitores, eu vou ler, até para me manter um pouco na carreira aqui do tempo atribuído. Pronto, esta tarefa que não foi fácil, começa um bocadinho por eu recuar à minha iniciação. Eu que fui introduzida nas letras através da cartilha maternal pela minha mãe, pessoa pouco alfabetizada. Por outro lado, sou ainda da geração do livro único na escola primária e só vi uma biblioteca quando aos 10 anos ingressei no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho e aí encontrei professoras que me estimularam para a leitura e me abriram as portas de muitos outros universos. No verão, de férias no campo, a biblioteca itinerante da Fundação Carlos Gulbenkian fez o resto. Todos me mostraram como é importante ler muitas histórias, porque, como diz a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, numa conversa TED Talk em que ela procura, de facto, falar do seu projeto de desenvolvimento da literacia no seu país, a Nigéria, ela diz: as histórias importam, cada história importa. E chama a atenção para os riscos da história única, da que encerra um só olhar sobre a realidade e limita a nossa visão do mundo. Quando li a designação para o painel, veio logo à minha cabeça o livro de João dos Santos. Partilho com ele o nome familiar, mas não somos de família. Em todo o caso, considero um pai intelectual. Pedopsiquiatra, psicanalista, professor, publicou em 1983 o segundo volume dos Ensaios sobre Educação, a que atribuiu o título O Falar das Letras, e que reúne vários textos de reflexão, alguns deles muito inspiradores e reveladores deste pensamento original do mestre, que me serviram de âncora para o roteiro que tracei e onde fui roubar ideias para o título, Ouvir o Falar das Letras. Abra os olhos, diz João dos Santos, e ouça o falar das letras. Abra os olhos e veja como as palavras lhe sugerem movimentos do corpo e do sentir, como as palavras gesticulam dentro de si e sensibilizam as suas entranhas. Veja de que falam as letras. Se não abrir os olhos para ouvir, para gesticular, para sentir, não pode ensinar a ler. Chama-nos assim a atenção para a dimensão emocional que o ato de ler comporta e que frequentemente se ignora. Não se nasce leitor, mas não se nascerá leitor. Os estudos nas neurociências evidenciam que há uma área cerebral, o córtex temporal inferior, a área da formação visual das palavras, que é ativada pela leitura, mas que está presente mesmo naqueles que não conseguem aprender a ler. E o mais interessante é que, em termos evolutivos, ela parece ser bastante anterior à criação das línguas escritas, o que provavelmente esta área é também ativada quando ouvimos falar e ler. Encarei aqui o termo leitor não como alguém que domina o código linguístico e dele faz uso frequente, mas pensando nos muitos não leitores com quem trabalhei e convivi.
Alguns porque lhes tinha sido negada a oportunidade de fazer tal aprendizagem e outros por sérias limitações de natureza cognitiva e ou perturbações do foro emocional e que usavam outros códigos de leitura da realidade à sua volta. Foi assim que recuei mais de 30 anos quando iniciei o meu trabalho como psicóloga numa SERSI e aí encontrei jovens dos 10 aos 16 anos que nunca tinham tido qualquer tipo de ensino formal e muito menos sido iniciados na tarefa complexa da aprendizagem, da leitura e da escrita, e o mais grave era que sobre eles não recaíam expectativas de que pudessem aprender essas coisas. As coisas do ler e do escrever eram para pessoas inteligentes e cuja cabeça dava para a escola, o que não era manifestamente o seu caso, na opinião, à época, dos seus familiares, professores e sociedade em geral. Hoje sabe-se que muitas crianças com dificuldades intelectuais podem ser leitoras se essa aprendizagem se iniciar precocemente e se o tempo e os métodos forem os adequados. Foi então que, durante os intervalos e enquanto partilhava com esses jovens os momentos de lazer, comecei a trazer livros com pequenas histórias, poemas, e ali me dispunha a lê-los, captando a pouco e pouco a atenção de quase todo o grupo que à minha volta se sentava. Tais momentos nem sempre eram plenos de magia. Às vezes episódios inusitados e até constrangedores irrompiam por ali dentro e o fio da meada era suspenso ou literalmente cortado. Mas este embalar das letras na voz dos que as transportam produzia efeitos de encantamento naqueles olhares. A Virgínia, criança de 11 anos com trissomia 21, não leitora, pedia-me frequentemente: Taleza, leia da Gotinha d'Água. Referia-se à história A Menina Gotinha d'Água. O meu nome, naquela nova sonoridade, ganhava outros contornos e a porta abria-se escancarada para o território da comunicação. E eu esforçava-me por introduzir diferentes entoações e emoções, pois aqueles não leitores eram um público exigente e merecedor do meu empenho. Começava então: eu sou a menina gotinha de água, gotinha azul do mar, que foi nuvem no ar, chuva abençoada, fonte a cantar, ribeira a saltar, rio a correr, e que volta à sua casa no mar, onde vai descansar, dormir e sonhar. O movimento e as imagens das palavras, a sua vibração, a cadência, o simbolismo, o cariz identitário, apresentam-se como poderosos meios de acesso ao mundo dos sentidos, construtores de uma estética da sensibilidade. E o bichinho ficou lá, como também o bichinho de conta de Sidónio Muralha. Bichinho de conta, conta, e o bichinho de conta contou. E um dia se enrolou e parecia um berlinde pequenino, de tal maneira que o menino de brincadeira com ele jogou. Bichinho de conta, conta, e bichinho de conta contou. Também estes bichos, bichinhos e bicharocos foram lidos, ouvidos, vezes sem conta. Versos ficaram na memória, pois as letras tinham voz e podiam ser apropriadas, e esta atividade assim tornada hábito abriu espaço a outro tipo de relações e à imaginação. Em 1983, João dos Santos afirmava: para os adultos, como para as crianças, fica na sociedade de hoje muito pouco lugar para a fantasia. A sua interpelação parece-nos fazer ainda hoje mais sentido. O mestre acrescentava: agir, fantasiar, pensar são para as crianças coisas inseparáveis e fundamentais a um funcionamento mental saudável. O poder encantatório das palavras que se dizem ou se calam constitui a matriz ancestral que no berço nos embala e nos faz inteligentes, ou seja, ligados, conectados a outros seres humanos. As histórias que nos são lidas ou contadas ajudam-nos a compreender o que está fora de nós, mas mais importante do que isso, o que está dentro de nós e que por vezes nos angustia, nos causa perplexidade ou nos deslumbra. Mas não só o ouvir e o falar são importantes. O calar é também ele crucial para a organização mental e, como Santos sublinha, é através do calar que a criança aprende a organizar a sua vida, a sua intimidade e, portanto, a sua vida interior. O desenvolvimento intelectual da criança promove-se sobretudo pelo falar e pelo calar. A inteligência bloqueia-se quando o que se sente é reduzido ao silêncio. O calar, que é tão necessário como o falar, pode ser levado a um tal grau que anula a intimidade
e mata a inteligência. Mais uma vez encontramos aqui a referência de como o inteligível parte do sensível. E ouvir o falar das letras pode ser um meio organizador, pois as palavras dizem, mas as palavras calam. E como uma composição musical, a música que as compõe é também ela feita de silêncios. Pausas que nos servem para abrandar o passo, retomar o fôlego e recomeçar o caminho. O caminho apoia-se na vida emocional. E, mais uma vez, pela voz de João dos Santos, ele vem lembrar o trabalho pioneiro de alguns grandes pedagogos desde o século XVIII e que trabalharam na área da deficiência, como Jacob Rodrigues Pereira, Séguin, Vallon, Piaget. As relações entre o gesto da palavra e o pensamento transformaram-se em objeto de conhecimento e da evidência científica. E lembrei-me dos casos de afasia, agnosias e alexias relatados pelo neurologista Oliver Sacks num dos seus livros relativamente recentes, traduzido para português, O Olhar da Mente, em que entramos na vida daqueles que, com lesões cerebrais como o AVC, deixam de poder identificar as letras e as palavras perdem o seu sentido. E de como algumas destas incapacidades foram colmatadas através da audição de livros, em alguns casos, ou de um esforço sobre-humano para reganhar essas competências, como no caso que passo a citar. Embora a área de formação visual das palavras seja decisiva no reconhecimento das palavras e letras, há várias outras áreas implicadas nos níveis superiores de leitura. É o que explica, por exemplo, a capacidade demonstrada por Howard de inferir palavras a partir do seu contexto. Ainda hoje, 9 anos depois do seu AVC, continua incapaz de reconhecer grande número de palavras simples ao primeiro relance. Mas a sua imaginação de escritor não depende apenas da leitura. E, cada vez mais e muitas vezes inconscientemente, Howard começou a mover as mãos enquanto lia, traçando os contornos de palavras e frases ainda ininteligíveis diante dos seus olhos. E, curiosamente, também a sua língua se movia, sem que ele tivesse disso consciência, traçando as formas das letras no seu céu da boca. Tudo isto o tornou capaz de ler consideravelmente mais depressa. Assim, através de uma extraordinária e multímoda alquimia sensório-motora, Howard substituía a leitura por uma espécie de escrita. Na realidade, lia com a língua. São pungentes estas histórias que Sacks nos relata acerca do esforço humano para recuperar funções perdidas absolutamente vitais ao pensamento, à comunicação e à relação. O poder imagético das palavras impregna o cotidiano e podemos vê-lo nas coisas mais simples. Observei na semana anterior, quando num almoço no âmbito de um seminário sobre inclusão e o papel da educação, tive sentada à minha frente uma jovem mulher de 34 anos com limitações intelectuais consideradas graves e a quem tinham vaticinado em criança que nunca falaria ou andaria. Mas o prognóstico saiu errado e, apesar de não leitora, quando ouviu a emenda e as duas possibilidades, migas ou bacalhau com natas, optou por esta última, referindo com alegria e repetindo a palavra natas quase num eco. Escolheu certamente por gostar do sabor do prato ou mesmo estar relacionado com cheiros e imagens familiares e outras memórias afetivas. Mas a mim, pareceu-me que a sonoridade da palavra era um motivo forte e pôs-me a divagar pelos sentidos das mesmas, nas diferenças entre a palavra migas e a palavra natas. A primeira remetia-me para migalha, coisa pobre, pequena, que se mistura. A segunda para o creme, o que fica à superfície, o que é rico, se distingue, diferencia ou destaca. Mas como no prato em questão este material rico é também ele misturado, retirado da sua suposta nobreza inicial, e pensei nas múltiplas imagens e significações que as palavras nos suscitam e de como elas nos passam verdadeiramente pelo corpo, ou seja, pelos sentidos. E esta conversa gastronómica pode ser uma metáfora dos ingredientes necessários à inclusão. No fundo, a mistura na diferenciação, a partilha do que é semelhante e diferente, celebrando a diversidade através da palavra feita a ato. Não nos podemos esquecer também de como as palavras são um poderoso reparador e têm um efeito catártico, regenerador nas situações de maior desespero, sendo as narrativas pessoais material de excelência
em processos psicoterapêuticos. A sua função reparadora é frequentemente retratada na literatura e noutros objetos artísticos, como, por exemplo, as histórias escritas e passadas à tela em O Paciente Inglês e O Leitor. Duas histórias muito diferentes, mas que têm como ponto comum o poder apaziguador, curativo das palavras. A iniciação ao mundo simbólico, imagético e interior faz-se através da relação, do sonho e da fantasia. Construída a partir de fortes estímulos multissensoriais, onde as palavras, como meio de relação, representam um papel crucial. E é aqui que a pedagogia tem de atuar. E mais uma vez nos ancoramos nas palavras de João dos Santos, quando afirma: os mestres são modelos, modelos de disponibilidade. Ser ou estar disponível é ter vida interior que se organiza em termos de deixar espaço para a sensibilidade e para a sabedoria dos outros. O encontro não é só obra do acaso, é também obra da disponibilidade recíproca, daqueles que se encontram. O encontro depende da convicção do que de perene existe nos nossos semelhantes. Este encontro só é possível porque aprendemos a ler para lá das palavras e porque em nós transportamos a sabedoria da humanidade que nos chega pelo ouvir o falar das letras. Saibamos neste século XXI aliar o inteligível ao sensível e assim formar seres humanos completos cuja leitura do mundo não é feita de mera decifração de códigos sem sentido. Trabalhemos, pois, as coisas do sentir e do pensar através do ouvir o falar das letras. Obrigada.